Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 772. Elizabeth. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Leona, Natalia e Big estavam acompanhando Bella pelos terrenos do clã Lycos. O clã Lycos é um dos clãs mais antigos da sociedade dos lobisomens. Nossos ancestrais estavam aqui quando o progenitor dos lobisomens veio para Samar, um planeta onde a vida selvagem vagava livremente, explicou Bella. Nossos ancestrais estavam aqui quando o atual rei dos lobisomens assumiu o poder. Em cada evento importante que ocorreu neste planeta, alguém do clã Lycos esteve presente. Bella entrou em uma sala que era uma grande biblioteca. Sendo um dos clãs mais antigos, temos muitos privilégios. Ter um território tão grande como a sede do clã é um deles. Os clãs normais, nem mesmo os atuais clãs alfa, podem. Bella não pôde continuar a explicação porque, de repente, todos ouviram um rugido que fez os instintos de todos enlouquecerem. Big imediatamente se posicionou na frente de Leona e a protegeu de qualquer perigo. Natalia se aproximou de Leona, que olhava para a janela com uma expressão estreitada e preparada para usar seu poder a qualquer momento. Kaguya, Eve, Bruna, Roberta, Anne e Maria emergiram da sombra de Leona e se espalharam ao redor delas. Eles estavam se preparando para estabelecer um perímetro seguro para o grupo quando uma sensação diferente e pesada se espalhou novamente pela cidade. Uma sensação ainda mais aterrorizante desceu sobre a cidade, uma sensação muito familiar aos presentes. O que é isso? Bella caiu no chão enquanto segurava os próprios ombros. Ela sentiu frio, fraqueza e medo. A sensação de desamparo começou a crescer dentro de seu corpo. Ela não entendia o que estava acontecendo. Bella olhou para Leona e viu a mulher sorrindo gentilmente. Não só ela, até mesmo os vampiros que apareceram de repente sorriam da mesma maneira. Bella se perguntou o que aconteceu para fazer todo mundo reagir daquele jeito. Você perguntou o que é? Leona de repente começou a falar. Sim. Esse é meu querido. Querido. Bella repetiu as palavras de Leona como se estivesse confusa, mas assim que seu cérebro começou a funcionar novamente, ela entendeu. Você está falando sobre o Rei Demônio? Sim. Parece que meu filho está lutando contra Fenrir. Ana respondeu a Bella enquanto olhava ao redor, curiosa. Bella olhou para a mulher com longos cabelos negros e olhos vermelhos que falou aquelas palavras com os olhos arregalados. Ela é a mãe do Rei Demônio. Esses pensamentos duraram apenas alguns segundos quando as outras palavras de Ana foram registradas em seu cérebro. O quê? Ele está lutando contra Fenrir? Claro que sim. Querido nunca perde a chance de lutar contra alguém forte, zombou Maria. O primeiro rugido deve ter vindo da besta de Ragnarok. Parece que Darling alcançou um de seus objetivos, Eve falou calmamente com Kaguya. Kaguya assentiu e olhou em volta. Dividam-se em pares e espalhem-se na biblioteca. Ninguém deve entrar enquanto Leona estiver aqui. Sim. Eva, Roberta, Bruno e Maria aceitaram os pedidos e se espalharam rapidamente. Leona, vou pegar alguns livros. Se você quiser falar comigo, é só me ligar. Estarei por perto, Ana disse enquanto saía para explorar a biblioteca. Milímetros. Leona assentiu e olhou brevemente para Kaguya. Kaguya entendeu a mensagem implícita no olhar de Leona e seguiu Ana para protegê-la. Bella, que estava observando tudo, não pôde deixar de pensar que Leona estava realmente bem protegida. Cada uma daquelas mulheres lhe dava uma sensação bastante desconfortável, principalmente a donzela com traços orientais e a donzela com longos cabelos negros que chegavam aos tornozelos. Continue com a explicação sobre meu clã. Oh! Bella piscou 2 vezes e então disse, você vai simplesmente ignorar o que está acontecendo? Sim. Por quê? Quero dizer, isso é um grande negócio, certo? Seu marido está lutando contra Fenrir. É um evento significativo. A cidade deve estar um caos agora. Bella já podia imaginar o caos que se espalhava pela cidade. Não importa. Meu marido não perderá para ninguém. E quanto à confusão que esse incidente pode causar, também não estou preocupado. Conhecendo meu marido, ele já deveria ter encantado a rainha dos lobisomens Umaia para o ponto em que eles inconscientemente o desejam exclusivamente. Eles certamente farão algo para consertar tudo. Então está tudo bem. Vadia, você viu meu marido? Sim, eu vi no relatório do clã.
Ela lembrou que mesmo para um vampiro, ele era muito bonito. Imagine essa imagem 1000 vezes mais impactante ao vê-lo pessoalmente. Nenhuma mulher pode estar perto dele sem desejá-lo inconscientemente na cama. Meu marido é uma mulher muito sexy pela qual todos brigam. Combine isso com uma personalidade dominante que deixa as mulheres lobisomens molhadas só por estar perto dele. Ele é um verdadeiro alfa. Bella realmente não sabia como reagir às palavras de Leona. Para ela, parecia que Leona estava simplesmente se gabando do marido. Natalia franziu a testa e suspirou. Leona. O quê? É a verdade. Você não viu como o mar estava agindo? Eu podia sentir o cheiro de sua excitação a quilômetros de distância. A rainha tentou esconder sozinha, mas notei seus olhares indiscretos. Leona tinha certeza de que, fosse homem ou mulher, ninguém estava imune ao feitiço de seu marido. Ele foi chamado de versão masculina de Afrodite por um motivo. Ele era tão lindo quanto a deusa da beleza. Esse não é o ponto. Você poderia ser um pouco mais educado, por favor? É cansativo. Então não. Leona zombou. Natalia suspirou novamente ao ouvir uma resposta muito parecida com o que Violette e Agnes costumavam dizer no passado. Leona certamente deve ser uma irmã gêmea perdida de Violette. Não apenas suas aparências são quase idênticas, mas suas personalidades também são um tanto semelhantes. A evidência dessas palavras ficou ainda mais forte quando Leona começou a interagir ativamente com Violette. Por favor, continue com a explicação. Natalia disse a Bella. O que Bella decidiu simplesmente não comentar nada que Leona havia dito e guardou essa informação para si mesma. Onde eu estava? Você estava explicando sobre os privilégios do clã Lycos, Leona disse. Ah! Bella começou a reformular seu discurso em sua mente e então continuou. Clãs normais, nem mesmo os atuais clãs alfa, podem ter territórios tão grandes quanto a capital real. Esse é um privilégio exclusivo do clã Lycos. Como esposa de um progenitor, você deve saber algo sobre os progenitores, certo? Sim. Leona assentiu com um leve sorriso. Por alguma razão, Bella achou aquele sorriso de Leona bastante pervertido. Leona. Natalia jurou que perderia a paciência durante esta viagem. Não é minha culpa que sua imaginação seja tão pervertida, Leona zombou. Bella decidiu simplesmente ignorar os comentários brincalhões de Leona. Os progenitores podem iniciar uma espécie totalmente nova, contendo centenas de novas linhagens. Quando você aprende sobre esses seres nos livros do clã antigo, essa é a primeira descrição que você recebe deles. O progenitor dos lobisomens que veio para Samar não foi diferente. Bella caminhou até uma área reservada apenas para membros do clã de alto escalão e pegou um livro que parecia relativamente novo. Ela foi até a mesa e apontou para os assentos para todos se sentarem, exceto Big, que permaneceu de pé. Na época, esse progenitor tinha centenas de esposas, mas essas mulheres não são importantes para nossa discussão. O que importa é essa mulher. Bella abriu o livro e uma ilustração de uma mulher que se parecia muito com Leona foi mostrada. Elizabeth Lycos, a esposa mais forte do progenitor dos lobisomens e ancestral do clã Lycos. Ela tinha uma mutação genética de lobisomem, uma mutação que nem mesmo o próprio progenitor possuía. E foi essa mutação que lhe rendeu o título de lobisomem mais forte de seu tempo. Leona e Natalia estreitaram os olhos ao ouvir o nome. Bella virou as páginas do livro e mostrou um ponto específico para Leona e Natalia. Ambos olharam para onde Bella estava apontando. Os genes de Elizabeth, como são conhecidos hoje, são uma mutação nos genes dos lobisomens que permite um avanço mais rápido em seu lado instintivo, resultando em um aumento significativo nas habilidades gerais do indivíduo. Sem sombra de dúvida, tem um grande potencial para o futuro. Devido ao aumento gradual dos instintos, alguns efeitos colaterais, como dificuldade de controle desses instintos e instabilidade emocional, tornam-se bastante perceptíveis. O indivíduo gradualmente se torna mais um lobo do que um ser racional, o que torna o treinamento desde cedo extremamente necessário para esses indivíduos. Normalmente, aqueles que têm essa mutação despertam seu lado lobisomem muito mais cedo do que os lobisomens normais. Enquanto os lobisomens normais despertam por volta dos 18 aos 21 anos, esses indivíduos podem despertar por volta dos 3 aos 6 anos, o que também contribui para piorar seu estado psicológico. E é um dos fatores que os torna mais fortes do que outros membros da sua própria raça. Depois de terminar a leitura,
Leona olhou para Bella com olhos desconfiados. Você está me dizendo que eu tenho isso? Bella não afirmou nada ou respondeu. Ela permaneceu em silêncio. Mas aquele silêncio foi a confirmação do que Leona queria saber. Você é louco, Leona disse com desdém. Eu só despertei meu lado lobisomem na idade adulta e, durante a infância, fiquei extremamente doente. Se eu tivesse essa mutação, não teria crescido tão fraco. Qual é o nome da matriarca do nosso clã, Leona? Em vez de dizer mais alguma coisa, Bella fez uma pergunta. Maia. Por que você está perguntando o óbvio? Leona respondeu. Peço desculpas. Fiz a pergunta errada. Qual é o nome completo da matriarca do nosso clã? Como eu poderia saber? Esqueci. Ela falou a verdade. Mesmo que ela já tivesse ouvido isso no passado, ela não se lembraria de alguém que não fosse parente de Victor. Bella sentiu vontade de suspirar naquele momento. Felizmente, Natalie estava por perto para salvar o dia. Como líder do clã, ela foi treinada para sempre prestar atenção a tudo e manter todas as informações importantes para si. O nome de uma mulher tão forte e influente na sociedade dos lobisomens certamente se enquadrava nessa categoria. Maia Elizabeth Licos, esse é o nome da matriarca, disse Natalia. Certo. Bella assentiu e então falou, olhando para Leona, e seu nome é Leona Elizabeth Licos. E daí? Nossos nomes são parecidos, e é isso. Você provavelmente tem algo assim também, como uma homenagem ao nosso ancestral ou algo assim, respondeu Leona. Bella balançou a cabeça de um lado para outro, negando as palavras de Leona. Ninguém no atual clã Licos tem Elizabeth no nome, apenas você e minha mãe. Leona olhou para Bella por um longo momento e suspirou, um pouco cansada. Ela sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente não queria aceitar. Afinal, se ela tinha essa mutação, por que não era forte desde a infância? Porque ela não estava emocionalmente instável. Ela se considerava uma mulher muito racional na maior parte do tempo. Só recentemente ela começou a agir mais por instinto, mas isso porque finalmente conseguiu o que sempre quis desde a infância. Victor, seu tolo amigo de infância. Por causa disso, ela se permitiu ser mais honesta consigo mesma. Não foi por causa de alguma mutação estúpida ou algo parecido. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 773. Elizabeth. 2. Vendo que Leona aceitou relutantemente sua explicação, Bella continuou. A mutação do gene Elizabeth é extremamente rara e ocorre a cada 3 ou 4 gerações no clã Licos. É um evento de extrema importância para o clã. Este evento ocorreu há 3 gerações com minha mãe e aconteceu novamente há alguns anos, quando você nasceu, Leona. A matriarca identificou o gene mutante dentro de você e lhe deu pessoalmente o nome completo que você usa hoje. Ela me nomeou. Leona perguntou, um tanto chocada. Ela sempre pensou que seu pai lhe dera esse nome, algo de que ele se orgulhava. Sim, Bella assentiu e continuou, ao receber o nome de Elizabeth diretamente da matriarca, você se tornou sua sucessora direta. Afinal, do ponto de vista do clã, é sempre melhor ter alguém com a mutação do nosso ancestral como líder. É uma garantia de que esta mulher se tornará muito forte no futuro. É por isso que você disse que minha presença mudaria todo o clima político dentro do clã. Leona agora entendia as palavras de Bella. Sim, Bella sentiu. Você mencionou essa mulher como se estivesse especificando que apenas as mulheres do clã podem despertar essa mutação, apontou Natalia. Boa observação. Bella arregalou ligeiramente os olhos e logo sorriu levemente. Sim, você está correto. Só as mulheres podem despertar esta mutação. Por quê? Afinal é algo genético, não é? Os homens também deveriam poder despertar isso, questionou Natalia. Isso se deve às peculiaridades da mutação, explicou Bella. Peculiaridades? Natalia perguntou. Tio. Pense nisso como uma versão aprimorada da condição dos vampiros nobres, onde praticamente 99% da próxima geração herda o poder da geração anterior, com apenas raros casos de 1% deixando de herdar o poder. Uma mulher com esta mutação terá a próxima geração de lobos nascida dela significativamente mais forte que a anterior, com um talento e aumento potencial de cerca de 1x ou 3x. Meus irmãos. À medida que crescemos, ficou claro quão diferentes éramos dos lobos da nossa época, e meu irmão Adão era uma anomalia entre nós, explicou Bella.
Isso ainda não explica o porquê. Se fosse apenas isso, os homens deveriam experimentar o mesmo benefício, certo? Na verdade, não seria melhor ter essa mutação nos homens? O sorriso de Bella vacilou. Você é bastante observadora. Quase observadora demais para o seu próprio bem, lá de Natalia. Natalia exibiu um sorriso doce. Entendo. Parece que há algo mais que você não pode revelar sobre essa mutação, não é? Na verdade, apenas a matriarca pode compartilhar essa informação. Já corro o risco de ter problemas por guiar Leona para a resposta correta. Não quero me envolver em mais problemas, disse Bella. Eu entendo. Por causa desse algo mais que você não pode revelar, o clã Lico sempre foi capaz de produzir um general para o rei dos lobisomens. Natalia agora entendia por que o clã Lico sempre criou generais para o rei lobisomem. Essa mutação deve oferecer algo mais do que apenas o aprimoramento de linhagem. Caso contrário, não dariam tanta importância a isso, pensou Natalia. E por causa dessa higiene mutante, todos os lobisomens alfa de outros clãs querem ter relacionamentos com as mulheres e homens do nosso clã. Eles desejam a chance de obter essa mutação para si mesmos. Bella zombou da tolice desses clãs. Era óbvio que Maya nunca permitiria que alguém nascido com os genes de Elizabeth estivesse fora do clã. Até mesmo os raros netos nascidos de mulheres e homens de outros clãs alfa foram criados dentro do clã Licos. Felizmente, como a maior parte do clã tem relacionamentos internos, nunca tivemos grandes problemas por causa disso. Enquanto Natalia e Bella conversavam, Leona tirou suas próprias conclusões sobre toda a situação, e sua imaginação não gostou do que imaginou. Então você quer me usar como máquina de reprodução? Os olhos de Leona brilharam levemente. Do que você está falando? Bella olhou para Leona, confusa. Não é por isso que você quer que eu seja o líder? Para que eu me torne alguém como Maya, que tem um harém reverso? Leona perguntou, intrigada. Claro que não. Não use minha mãe como exemplo para você. Ela é apenas uma mulher muito excêntrica que não conhece moderação. Bella explicou. Eu notei. A maneira como ela olha para o meu marido é bastante óbvia, disse Leona. Se o seu marido for tudo o que você disse... Bella começou a falar, mas foi interrompida por Leona. Ele é muito mais do que eu disse, Leona corrigiu. Se ele for mais do que você disse, é óbvio que ela estaria interessada. Embora seja um pouco enjoativo pensar na minha mãe como uma vampira, entre todas as coisas. Bella murmurou no final. Meu marido não está interessado em mulheres casadas. Ele não é um pervertido. Leona bufou. Bella tossiu e mudou de assunto. Essencialmente falando, todos os membros do clã Licos podem fazer o que quiserem, desde que isso não prejudique o clã e eles cumpram suas obrigações do clã. Este clã é uma família, não uma prisão. De qualquer forma, por que Maya está assim? Os maridos dela não conseguiram acalmá-la? Leona perguntou curiosamente. Bella deu a Leona um olhar seco, seu olhar dizendo, você pode parar de falar sobre isso por um segundo. Claro, Leona não era telepata, então ela não entendeu o que Bella quis dizer, e também não se importou. Percebendo que Leona não desistiria de sua pergunta, Bella suspirou e falou, infelizmente, nenhum dos meus pais era um alfa forte o suficiente para desafiar sua autoridade. Causar uma mutação em seu lado lobisomem, mas ela também alcançou o estado de lobisomem completo, o que equivale à transformação completa de vampiros nobres. Isso é confuso. Leona estreitou os olhos, entendendo e ainda assim não entendendo o que Bella estava dizendo. Sim, ela tornou a explicação muito complicada. Natalia sentiu e explicou a Leona, em termos simples. Maya tem os genes de um Super Saiyajin lendário, e ela pode se transformar em um Super Saiyajin, que é muito mais forte que os Saiyajins normais, certo? Do que diabos você está falando, mulher? Bella perguntou, completamente confusa agora. Foi a vez dela não entender nada. Isso faz sentido, Leona entendeu agora. Faz sentido? Bella perguntou, ainda confusa. Isso acontece comigo, Leona assentiu. Então, eu basicamente tenho uma versão ainda mais forte da linhagem de lobisomem, hein? Legal, Leona pensou. Enfim, o único alfa macho que pode desafiar minha mãe é o próprio rei dos lobisomens. Mas como sabemos, ele é casado com a rainha, e a rainha não é uma mulher que permitiria isso.
a menos que ela estivesse completamente subjugada. Todo o círculo superior de lobisomens sabia que Volk nunca conseguiu subjugar totalmente Taza. Eles também sabiam que este era um assunto delicado para a família real, especificamente para Volk. Voltando à explicação, o motivo pelo qual você foi nomeado está relacionado ao poder. Você tem potencial para se tornar o próximo Maia. É por isso que você foi escolhido temporariamente, mas se não quiser liderar o clã, existem outros mais candidatos adequados. 1. De alguma forma, Leona achou seu clã bastante razoável com esses assuntos. Vendo o olhar um pouco confuso de Leona, Bella disse: "O quê? Você achou que forçaríamos alguém a se tornar o líder do clã?" Ela bufou. Forçar alguém a uma posição tão importante é contraproducente e só prejudicaria o clã no longo prazo. Além disso, não nos faltam indivíduos competentes. Isso fez muito sentido. Pelo tom de Leona, ficou claro que ela não esperava ouvir essas palavras de Bella. Então, aquele cenário clichê de anime da herdeira desaparecida retornando ao clã e causando caos não vai acontecer aqui. De alguma forma, estou desapontado. Leona às vezes podia ser bastante narcisista. Não, isso é apenas bom senso, disse Bella. É melhor dar a liderança do clã a alguém capaz que queira a posição do que alguém que tem potencial para ser melhor, mas não quer assumir essa responsabilidade. Afinal, existiam vários papéis dentro do clã, e essa pessoa com potencial poderia muito bem assumir outra posição, como a de guerreiro, por exemplo. Bella segurou a mão de Leona com as duas mãos e olhou nos olhos dela. Então, agora que você tem as informações que queria, me apoie. Com você ao meu lado, alcançarei a liderança do clã. Por favor, ajude sua tia. Leona olhou para Bella com um rosto inexpressivo. De alguma forma, ela sentia que essa mulher era bastante descarada, mas não desgostava dela. Afinal, Bella foi muito franca sobre o que queria desde o início. Ainda não, Leona respondeu. Novelusb.com. Você ainda não terminou de explicar sobre meu clã e essa mutação. Quero saber por que não despertei esse poder quando era mais jovem. Sobre isso, não tenho nenhuma prova, mas acho que é por causa do meu irmão Adam. Meu pai? O que ele fez? Foi apenas um boato que circulou na época, mas lembro dos meus outros irmãos dizendo que Adam usou sua aposentadoria como desculpa para tirar você de Samar e criá-la em um ambiente pacífico onde o despertar de sua mutação não aconteceria. Não será acionado. Não sei se é verdade ou não. Afinal, essa não é a versão do meu irmão que eu conheço, mas quem sabe? O despertar da mutação pode ser adiado. Leona perguntou com os olhos estreitados. Claro. Só a matriarca saberia detalhes mais específicos que não estão nos livros, mas acredito que sim. Afinal, é dito diversas vezes que o gene de Elizabeth é uma mutação que faz o indivíduo confiar mais em seus instintos, certo? Bella explicou. Em Samar, é normal crescer em um ambiente que aprimora nossos instintos, como correr na floresta, lutar contra animais fortes, lutar em matilha, fomentar a competição entre os membros do clã e assim por diante. Continuou Bella. Mas no mundo humano não é assim, né? Lá o lado racional é mais valorizado, e aposto que você cresceu sendo fortemente protegido, tanto pelo seu pai quanto por todos ao seu redor. Leona ficou em silêncio. O que Bella disse tinha mérito. Desde que ela se tornou autoconsciente, ela sempre foi protegida. Houve alguns inconvenientes na escola com meninas que não gostavam dela, mas as coisas nunca pioraram por causa de Victor, seu irmão, Andreu e, mais tarde, Fred. Decidindo confrontar o pai sobre isso mais tarde, Leona fez a pergunta que mais intrigava no momento. Como faço para despertar esse gene mutante? Do que você está falando? Você ainda não despertou? Bella perguntou, confusa. Claro que não. Não sinto nenhum desequilíbrio, nem tenho estabilidade emocional. Natalia decidiu não comentar o que Leona disse. Como alguém que conhecia Leona antes e agora, ela podia perceber claramente a mudança na mulher, mas a própria Leona não percebeu. Como se costuma dizer, as pessoas não percebem os seus próprios defeitos até que alguém os aponte. Este foi um exemplo perfeito da situação atual de Leona. Esse tipo de problema geralmente ocorre durante a fase de crescimento ou quando precisamos controlar nossos instintos. Como você cresceu sem desenvolver seu lado lobisomem, os problemas da infância foram corrigidos.
E durante a fase de despertar, quando os instintos ficam mais fortes. Bem, seus instintos estão completamente satisfeitos, certo? Explicou Bella. Bem. Leona ponderou por um momento sobre isso e percebeu que era verdade. Antes ela tinha uma vontade imensa de ter Victor só para ela, mas desde que ficaram juntos ela ficou completamente tranquila. O ano de noite intensa e as atividades do tempo faziam maravilhas para apaziguar seus instintos. Pelo seu olhar, posso dizer que acertei o alvo. Bella assentiu, confirmando suas suposições. De acordo com o que minha mãe me contou, em sua infância ela queria ser mais forte do que todos os outros. Seus instintos a guiaram para esse objetivo, assim como aconteceu com os outros membros do clã Lycos naquela época, e percebeu que não tinha parceiros que pudessem igualar sua força. Ela desejava um alfa tão forte quanto ela. Como você sabe, esse desejo permanece não realizado até hoje. Mas conforme o tempo passou e ela viu seus filhos e netos, ela ficou mais calma. Porém, temo que eu seja apenas temporário. Bella murmurou no final. Leona e Natalia ouviram atentamente o que Bella disse e conseguiram entender seus pensamentos. Como esperado do meu marido, com seu charme ridiculamente irresistível, Leona concordou consigo mesma. Parecia que seus pensamentos estavam corretos. Assim como Leona estava prestes a dizer algo, todos ouviram uma voz confiante e desafiadora. O que é isso? Por que os vampiros estão neste lugar sagrado? Bella franziu a testa e olhou para a entrada da biblioteca. Ali estava um homem alto com uma postura forte, seu irmão Connor, o próximo candidato a liderar o clã. Como sempre, ele estava acompanhado de suas esposas, sendo uma delas sua própria irmã, Daphne Lycos, e a outra a sua sobrinha, Iona Lycos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 774, Elizabeth. 3 Leona estreitou os olhos ao ver um homem olhando para Ana e Kaguya. Somos convidados, Ana declarou friamente, comportando-se como um nobre vampiro de uma linhagem antiga. Se Hilda testemunhasse esta cena, ela ficaria cheia de orgulho por sua discípula, pois todos os seus esforços teriam valido a pena. Vampiros sendo convidados para um clã de lobisomens. Seu tom transmitiu quão ridícula ele achava essa situação. Quem é ele? Leona perguntou a Bella. Connor Lycos, meu irmão e o próximo candidato a líder do clã, Bella explicou. Leona observou o homem por alguns segundos e, por um momento, os olhos de Connor mudaram de Ana para olhar para ela. Naquele breve instante, ela notou os olhos dele brilhando em um azul celestial. Foi justamente quando o homem demonstrou interesse que algo aconteceu. Kaguya fez um gesto e Bruna apareceu na frente de Connor. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Bruna deu um soco em seu estômago, causando um impacto retumbante. Estranhamente, o homem não foi jogado fora. Uau! Connor imediatamente sentiu suas pernas perderem toda a força. Ele nunca imaginou que um vampiro pudesse ter um soco tão poderoso. O que? As mulheres tentaram reagir, mas foram rapidamente subjugadas pelos fios vermelhos sangue. Um movimento errado e você vira pedaços de carne. Maria sorriu levemente. Connor estreitou os olhos e tentou agir, mas uma sensação de frio percorreu seu corpo enquanto cobras deslizavam sobre ele. Ele imediatamente cessou a resistência. Bom menino, Bruna sorriu. Roberta olhou para Connor com um olhar predatório, como uma cobra prestes a devorar sua próxima refeição. Eu me pergunto se posso transformá-lo em uma estátua. Seria uma bela adição à minha coleção. Você não pode, Roberta. Que pena, Roberta resmungou. Bella observou a situação com os olhos arregalados. Em questão de segundos, aquelas mulheres subjugaram completamente o irmão. Connor não era fraco, na verdade, ele estava entre os irmãos mais fortes, perdendo apenas para Adão. No entanto, ele não conseguiu nem reagir. Sugiro que você não se mova, Wolf. Você não quer experimentar a sensação de ter sua coluna arrancada, não é? Bruna sorriu gentilmente enquanto fazia alguns gestos com os dedos. Com esse movimento simples, Connor sentiu algo puxando sua espinha. E essa sensação o fez ficar quieto imediatamente. Que tipo de poder é esse? Connor estreitou os olhos, tentando compreender o que acabara de acontecer com ele. Então, posso transformá-los em ghouls? Maria perguntou animada, acariciando os rostos das 2 mulheres, que ficaram visivelmente horrorizadas ao entender as palavras do vampiro.
A infecção Ghoul é altamente contagiosa, e embora possuam alguma resistência à mordida de vampiros nobres, não se sabe se possuem a mesma resistência contra Ghouls, capazes de infectar tudo e todos. Não, você não pode, Maria, Kaguya negou. TSK, Big Boss está sendo malvado, Maria resmungou. Kaguya sentiu uma vontade imensa de suspirar naquele momento. Leona bufou ao testemunhar toda a situação. Eu não gosto dele. Eu compartilho a mesma opinião que você, Bella sorriu, mas no fundo, ela se perguntou que jogo Connor estava jogando. Ele certamente sabia que Leona estava lá, e considerando seu relacionamento com o Rei Demônio, era óbvio assumir que Leona teria guarda-costas ao seu lado. Porque ele fingiu não estar ciente da situação. Bella nunca entendeu o processo de pensamento de seu irmão. Olhando para Connor novamente, ela percebeu que independente de seu plano, ele havia deixado uma má impressão em Leona. E só isso foi suficiente para Bella ganhar vantagem na luta pelo poder. Eve, que estava escondida nas sombras caso a emboscada inicial falhasse, emergiu de seu esconderijo e pousou ao lado de Kaguya. O que devemos fazer, Kaguya? Ela perguntou. Apenas afaste-os, ordenou Kaguya. Ana concordou com a cabeça. Sim, essa é a abordagem correta. Não podemos recorrer à violência excessiva ou ao derramamento de sangue sem uma justificativa válida. Isso prejudicaria o relacionamento entre Victor e o clã Lycos. Apenas diga a Victor que ele tentou me dominar, Leona afirmou casualmente. As empregadas domésticas, a Ana, Natalie e o Big olharam para Leona com desaprovação. O que? Leona perguntou, notando os olhares ao seu redor. Se você falar assim, o planeta explodirá. Literalmente. Ei, querido, pode ser bastante dramático às vezes. Leona sorriu gentilmente. Todos reviraram os olhos com isso. Sim, é isso, declarou Natalia, tomando uma decisão. Quando voltarmos, você fará a terapia com um psiquiatra profissional. Um psiquiatra? Por quê? Não estou louco. Não estou, Violette. Leona questionou, confusa. Sim, você está se tornando pior do que ela, então precisamos cortar isso pela raiz antes que o problema aumente, ressaltou Natalia. Eu recuso, exclamou Leona. Infelizmente, você não tem palavra a dizer sobre o assunto, disse Natalia gentilmente. Por que não? Natalia sorriu maternalmente, causando um arrepio na espinha daqueles ao seu redor. Porque eu decidi. Ou você gostaria de descobrir se consegue respirar no espaço por alguns segundos? Um pequeno círculo azul girou na mão de Natalia. Leona engoliu em seco, se perguntando se Natalia sempre foi tão assustadora. Não se preocupe, isso não vai te matar. São apenas 3 segundos e vou garantir que nada aconteça com você. Tudo bem, eu farei isso, mas só se Violette for comigo. Se ela cair, ela não cairá sozinha. Se ela recusar, então não farei isso. Leona tinha certeza de que Violette a recusaria. Não se preocupe. Ela já está consultando um psiquiatra junto com algumas das outras meninas. Esta é a primeira vez que ouço sobre isso. Se você parasse de explorar o espaço cultural, você saberia, zombou Natalia. Qual é o espaço cultural? É o espaço que era o quarto do Victor, que virou cinema e depois virou local de reunião de todos. Aproveitando esse espaço, Ruby renovou completamente para incluir diversos livros, animes e filmes. Ela ainda ampliou o local, criando um segundo e terceiro andares e dividindo cada andar em diferentes seções. Era um local frequentado por meninas que adoravam esse tipo de conteúdo, como Leona, Ruby, Pepper e Lacus, entre outras. Você também vai àquele lugar para ler livros. Claro, o ambiente é aconchegante. Natália não negou. Certo. É por isso. Espere um segundo, acabei de perceber que Violette nunca iria a um lugar sem uma boa recompensa para ela. Qual é a recompensa por ir ao psiquiatra? Você realmente entende bem Violette, Leona, Natalia disse. Responda a minha pergunta. Sim, você está certo, concordou Natalia. E então? Qual é a recompensa? É isso. Natalia abriu um portal, tirou uma foto e mostrou para Leona. Na foto, ela viu Victor vestindo um terno vermelho vinho, com a parte superior do blazer aberta, revelando seu corpo esculpido sentado na varanda, olhando para o horizonte. Os olhos de Leona e Bella se arregalaram. Vadia, não olhe.
Leona bateu com raiva na mesa. É? Eu não estou olhando. Gaguejou Bella. Ignorando Bella, Leona olhou para Natalia com uma expressão séria. Como você tem isso? Eu nem tenho essa foto rara. Fufufu, há muitas maneiras de aproveitar seu tempo livre com Victor além de apenas fazer sexo, meu querido. De alguma forma, Natalia parecia mais madura agora aos olhos de Leona. E foi nesse momento que ela percebeu que o psiquiatra era apenas uma desculpa para as meninas se encontrarem e trocarem fotos. Afinal, por que eles precisariam de psiquiatras se toda a família fosse louca? Natalia, sua empregada esperta. Você deveria ter me contado. Se você passasse menos tempo nas nuvens, teria notado. Afinal, ninguém escondia essas reuniões, disse Natalia gentilmente, insultando-a de forma passivo-agressiva. Ugh, nunca fui insultado tão educadamente antes. Meninas. Bella chamou a atenção das mulheres. O que? Leona e Natalia responderam a Bella. Você pode me dar uma cópia dessa foto? Foi difícil para Bella admitir, já que ela estava elogiando um vampiro nobre, mas aquele homem era simplesmente bonito demais. Mesmo ele sendo bonito, ela não queria ter esse tipo de pensamento sobre um vampiro nobre, mas olhar uma foto não deveria ser um problema, certo? Bella pensou. Natalia e Leona se entreolharam e sorriram maliciosamente. A herdeira do clã Aliou guardou a foto que tinha de Victor e tirou outras fotos comuns, que não eram tão raras, fotos distribuídas entre os seguidores da religião do Deus do Sangue. Essa foto era uma edição rara exclusiva das esposas do Rei Demônio, mas aqui temos uma edição mais acessível. Ela começou a espalhar as fotos sobre a mesa. Porra, Leona, você é tão sortuda. Eu sei, Leona riu. A Ana, vendo o rumo que a conversa estava tomando, suspirou. Lá se vai outra pessoa para a religião do meu filho. Ana não podia culpar Bella. Afinal, ela mesma participava das sessões psiquiátricas. Sendo mãe de Victor, ela tinha muitas fotos exclusivas que ninguém mais tinha, e podia trocá-las por cópias das fotos que somente as esposas de Victor podiam acessar. Na verdade, ela compareceu a quase todas as sessões deste grupo. Afinal, o grupo sempre encontrava uma desculpa para se encontrar e trocar algum item entre si. Somente quando ela estava ocupada ela não fazia isso. Eve e Ana se aproximaram da mesa onde Leona estava, começando a olhar as fotos espalhadas. Eu não tenho essa cópia. Você pode me dar uma? Eve perguntou a Natalia. Você quer mesmo? É uma edição comum, você sabe. Como esposa dele, você tem acesso a fotos mais raras, disse Natalia. Eu sei, mas quero completar o álbum, disse Eve. Tudo bem. Espere, eu também quero completar meu álbum. Maria rapidamente soltou as mulheres lobas e se aproximou do grupo. O mesmo aconteceu com Roberta, que simplesmente ignorou os lobos e foi até a mesa. Kaguya franziu a testa enquanto suspirava, mas não fez comentários e apenas se aproximou da mesa. Ela também queria ver se havia alguma foto faltando em sua coleção. Kominor e suas esposas se perguntaram se haviam sido esquecidos. Você pode me deixar ir? Você ainda está aqui? Bruna perguntou confusa. As veias pulsaram na cabeça de Kominor. Ele definitivamente foi esquecido. Apenas saia e não volte. Ou nossa recepção não será tão gentil e, acredite, as coisas podem piorar muito rapidamente. Bruna fez um gesto com a mão e então Connor e as mulheres foram expulsos da biblioteca por uma força invisível. Andando pelos corredores, Iona começou a falar. Connor, foi exatamente como você disse? Sim, Iona. Cada indivíduo é excepcional, Connor assentiu. Eu realmente senti que seria carne picada se insistisse mais. Daphne estremeceu ao pensar nos olhares das criadas. Contanto que não os provocássemos muito, eles não fariam nada. Daphne. Não posso acreditar que você me convenceu a fazer isso. Um passo errado e o relacionamento entre o Rei Demônio e nosso clã iria por água abaixo. Daphne resmungou. É necessário. Graças a este encontro, pude perceber várias coisas, disse com honor. O Rei Demônio é muito protetor com sua esposa. Ele não enviaria tantas elites para protegê-la se não fosse o caso. Todas as mulheres que vimos são de alguma forma relacionadas ao Rei Demônio. Elas não são apenas servas,
A maneira casual como agem indica um relacionamento próximo, como irmãs. Provavelmente também são esposas do rei demônio. Portanto, julgo que, desde que não fiquemos do lado errado do rei demônio, teremos uma época ainda mais próspera do que agora. Você não poderia ter feito isso de uma forma normal? Você não precisava agir, certo? Yona questionou. Você conhece Bela. Ela ficaria em guarda perto de mim, e a conversa não seria natural. Além disso, eu não finjo minhas reações. Yona estreitou os olhos. Você não estava atuando. Eu não estava. Julguei que o rei demônio não enviaria pessoas inúteis para proteger Leona. Também considerei a possibilidade de um desses indivíduos ser capaz de ler minha linguagem corporal ou sentir quando estou mentindo. Demônios e vampiros têm várias habilidades estranhas. Como alguém em posição de liderar ambas as raças, não seria impossível que indivíduos assim viessem proteger Leona. Então, isso significa que você sinceramente desejou Leona por alguns segundos. Daphne disse. Claro, ela é uma mulher atraente. Cominor fez o possível para ignorar o brilho possessivo nos olhos de suas duas esposas. Mesmo que ele as tivesse subjugado, elas ainda eram mulheres do clã Lycos. O sangue de Maia corria neles e, assim como a mãe, podiam ser tão intensos quanto ela. Com a aparição de Leona, isso significa que você pode parar de fingir que quer a liderança do clã. Yona perguntou, deixando esse assunto de lado por enquanto. Ainda não. Preciso saber a posição de Leona sobre isso. Só quando eu souber é que tomarei minha decisão. Entendo. Bem, vou continuar jogando esse jogo com você, Cominor, disse Daphne. Obrigado. Ah, você é um homem complicado. Por que você não ajuda a Bela diretamente? Yona perguntou. Bela precisa aprender a crescer sozinha, e apenas um rival pode ajudá-la. Se não houver rivais, terei que assumir esse papel até que ela esteja qualificada, explicou Connor. Ah! Até hoje amaldiçoo o dia em que você decidiu falar sobre isso com minha avó, reclamou Yona. Se você pudesse ficar quieto, não teríamos que participar desse estúpido jogo de sucessão. Este jogo é necessário. Mesmo que eu não assuma a liderança, ainda terei influência dentro do clã. E no caso de Bela não ter um bom desempenho como líder no futuro, terei contramedidas para remover ela do poder. Yona suspirou. Eu odeio sua obsessão às vezes. O clã Lycos é minha casa, minha família está aqui. Não permitirei que uma pessoa medíocre assuma a liderança. Os olhos de Cominor brilharam levemente. As duas mulheres sorriram ao ouvir o que Connor disse. Apesar de reclamarem um pouco dessa sua obsessão, essa era a parte que gostavam nele. Se você tivesse aceitado a sugestão da minha mãe e se tornado o líder do clã, não teríamos que passar por tudo isso, disse Daphne. Assumir a liderança do clã é muito problemático. Eu não quero isso, disse Connor. As duas mulheres olharam para Connor com um olhar seco e pensaram ao mesmo tempo. O que você está fazendo agora é ainda mais problemático. Mas eles não expressaram esses pensamentos em voz alta. De qualquer forma, o que devemos fazer agora? Daphne perguntou. Observe. E entre em contato com minha mãe quando ela voltar. Quero saber a posição dela sobre todo esse assunto. Dependendo da resposta dela, decidirei o que fazer, explicou Connor. Assim que Cominor terminou de falar, ele avistou um homem adulto de cabelo preto. Ele parecia bastante desgastado. Pai. Percebendo que era seu pai biológico, Connor se aproximou dele. Por um momento, ele quase não o reconheceu. Oh, Connor. Você está de volta, hein? Sim. O que aconteceu? Por que você parece tão esgotado? As meninas se aproximaram por trás de Cominor e olharam para o homem com curiosidade. O homem olhou para Connor por um longo momento antes de suspirar. Ah, eu vi sua mãe com outro homem hoje. É? Isso não é algo novo. Teremos um novo pai depois de todo esse tempo, Connor perguntou com indiferença. O homem não é um lobisomem. E desta vez pode ser diferente do que aconteceu no passado. Ele murmurou no final, mas todos os presentes ouviram o que ele disse. Cominor estreitou os olhos. Seja mais específico, do que você está falando. E o que você quer dizer com pode ser diferente do passado? Encontrei Maia mostrando a cidade ao rei demônio, e ela me ordenou a voltar. O homem estremeceu um pouco. Aquele homem, com apenas um olhar, eu poderia dizer que ele era do mesmo tipo que Maia. Não, ele é muito superior a Maia.
Ele é um verdadeiro alfa. Alguém que pode fazer o que nunca pudemos, subjugar Maia. E você conhece as mulheres do clã Lycos. Todas elas herdaram as tendências de Maia, algumas mais que outras, mas sem exceção, todas elas têm um pouco das tendências de Maia. Apesar de sua fala pouco clara, Kominor entendeu do que seu pai estava falando. Qual era a tendência das mulheres do clã Lycos? Procurar um alfa macho forte, e se não encontrarem um, simplesmente farão o que sua mãe fez, subjugarão aqueles em quem estão interessados. A mesma situação aconteceu no passado com Ione Dapene. Felizmente, Kominor era forte o suficiente para assumir a posição de alfa. Com apenas essa explicação tímida, Kominor conseguiu entender o quadro geral. Se o rei demônio é tudo o que dizem que ele é, posso ver claramente os instintos de minha mãe agindo como loucos. Kominor suspirou e esfregou a testa. Porra! Parecia que ele realmente precisava entender a situação do seu clã. A presença do rei demônio estava causando ondas, e ele não ficaria parado e seria levado por aquelas ondas. Ele tentaria entendê-lo e fazer o que ele sempre fez. Preparar-se. Na verdade, esta é uma situação complicada, murmurou o homem enquanto bebia outra garrafa de álcool. Devo comprar um chapéu verde para ele. Iona comentou com um sorriso. Ela não tinha respeito por um alfa que não conseguiu se posicionar contra outro alfa. Iona. Dapene exclamou em advertência, o quê? É uma pergunta legítima. Apenas pare de falar, seu pirralho. Você é tão pirralho quanto eu, tudo graças aos malditos genes do nosso clã. Eu invejo a rainha e seus peitos saltitantes que fazem boing, boing. Iona. Kominor suspirou novamente enquanto observava a brincadeira entre suas duas esposas. Por alguma razão, ele pensou que hoje seria um dia longo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.